Encerramos lá nossa videoaula de História, vamos agora acompanhar a videoaula de Geografia. Iremos agora realizar a autocorreção no livro de Geografia. Páginas 32 e 33. Vamos à correção na página 32. A número 1, vocês tinham lá, observe o mapa da região norte e responda ao que se pede. Apesar da resposta ser pessoal, a tia já explicou, né? Para vocês pintarem a legenda aí, né? Cada estado de uma cor e lembrando, ó, pinte cada estado da região norte de uma cor diferente e crie uma legenda com o nome dos estados com as cores que você pintou. Então, lembre-se que é para botar o nome só dos estados aí, ok? Então, tipo o quê? Acre, Amazonas, Roraima, Pará, Amapá, Tocantins, Rondônia. Esses são os estados. Então, eles vão estar escritos aí ao lado da legenda que vocês pintaram, tá ok? Prestem atenção nisso. Letra B. Escreva no mapa a capital de cada estado. Então, observe lá no slide que a tia escreveu, né? Deixou destacado para vocês lá em rosa, as capitais. Rio Branco, né? Porto Velho, Manaus, Boa Vista, Macapá, Belém e Palmas. Então, o nome das capitais está em destaque lá em rosa. Não é para escrever ao lado da legenda, tá ok, turma? Número 2. Pesquise no dicionário o que é densidade demográfica e escreva o significado abaixo. Então, se vocês encontraram, né, lá no dicionário, um significado bem parecido com essa sugestão que a tia deixou aí, tá tudo certo também, tá? É o crescimento da população do mundo ou de uma determinada região. Página 33, atividade 3. Cite a variedade de povos que vivem na região norte, de acordo com o seu desenvolvimento ao longo dos anos. Então, resposta: apresenta comunidades indígenas, imigrantes nordestinos, paranaenses e gaúchos. Vamos agora ao número 4. Sublinhe a única frase que não é verdadeira. Então, prestem atenção, turma. A única que não é verdadeira. A resposta correta é a letra B, tá? Ficou assim, ó. A floresta amazônica não apresenta uma grande diversidade de plantas e animais. Então, essa aí não é verdadeira, por quê? Porque, na verdade, a floresta amazônica, ela apresenta, sim, uma grande diversidade de plantas e animais. Então, é B, tá bom, turma? Vamos ao número 5 agora. Observe o mapa político do Brasil, na página 8, e marque V para as frases verdadeiras e F para as falsas. Então, ficou assim, letra A, V, as unidades federativas, que são os estados da região norte, fazem limite com alguns países vizinhos do Brasil e com algumas regiões brasileiras. Letra B, F, a região norte faz divisa com os Estados Unidos e o Canadá. Letra C, V, Colômbia, Suriname, Guiana e Peru são alguns dos países com os quais a região norte faz limite. Letra D, V, a região norte faz limite com as regiões Nordeste e Centro-Oeste. Agora, turma, iremos para o nosso conteúdo de hoje, né? Temos lá, hoje nós vamos estudar na região norte sobre o relevo, a hidrografia, o clima e a vegetação. Encontra-se nas páginas 34 à página 41. Não esqueça de colocar a data de hoje, dia 14/4/2021. Acompanhe então aí. Relevo. A região norte é marcada pelo relevo de planícies, planaltos e depressões. É a região do país onde a paisagem natural mais interfere na ocupação do espaço. Uma das formas de relevo dessa região é conhecida como planície amazônica. Então, sublinha aí, tá, turma? Embora a verdadeira planície apareça apenas se situando à margem do rio Amazonas ou em pequenos trechos, em áreas mais altas. Essa divisão do relevo resulta em vários nomes, como terraços fluviais, terra firme e igapós. Os limites do relevo da região norte são, ao norte, o maciço das Guianas, ao sul, o Planalto Central, a oeste, a Cordilheira dos Andes e ao leste, o Oceano Atlântico.
Então, ao lado está mostrando aí uma imagem para que vocês possam, né, observar a questão do relevo e também, como a tia acabou de falar, né, a divisão deles, os terraços fluviais, terra firme e igapós. Então, aí nós estamos vendo os terraços fluviais. Falaremos agora sobre as planícies e terras baixas amazônicas. Vocês poderão sublinhando, tá, turma, se acharem melhor. Várzeas correspondem às áreas mais baixas, constantemente inundadas pelas cheias do rio Amazonas. Terraços fluviais. Suas altitudes são sempre inferiores a 30 metros, sendo inundados pelas cheias mais fortes. Terra firme. Atinge altitude de até 350 metros, estando livre das inundações, ao contrário das várzeas e dos terraços fluviais, formados predominantemente pelos sedimentos que os rios depositam à terra firme e é constituída basicamente por arenito. Podemos destacar os planaltos. Planalto das Guianas, localizado ao norte da planície amazônica, sendo constituído por terrenos cristalinos. Prolonga-se até a Venezuela e as Guianas. Na área da fronteira entre esses países e o Brasil, aparece a região serrana. É nessa região que se encontram os pontos mais altos do país, como o Pico da Neblina, na Serra do Imeri, estado do Amazonas, com 2.994 metros de altitude acima do nível do mar. Planalto Central, localizado ao sul da região, abrange ao sul do Amazonas e do Pará, e é maior dos estados de Rondônia e Tocantins. É constituído por terrenos cristalinos e sedimentares antigos, sendo mais elevado ao sul e no Tocantins. Então, observem lá, né, que a tia começou falando das planícies e terras baixas. Então, as várzeas e os terraços fluviais, né, eles são inundados pelas cheias do rio Amazonas, às vezes no período onde está as cheias mais fortes, né? Agora, a terra firme, por ser um local de altitude, quer dizer, é mais alto, ele não como é que se diz, inundado pelas cheias dos rios, tá ok? A mesma coisa, podemos estar lá destacando os planaltos, tanto das Guianas como o Planalto Central, também são regiões mais altas. Falaremos agora sobre hidrografia, que se encontra na página 35. A região norte apresenta a maior bacia hidrográfica do mundo, a Bacia Amazônica. Então, podem destacar isso aí, tá bom, turma? Formada pelo rio Amazonas e seus afluentes. Em um de seus afluentes, rio Iatumã, está instalada a usina hidrelétrica de Balbina. Em outro afluente, rio Jamari, está localizada a usina hidrelétrica de Samuel, construída na Cachoeira do Samuel. Devido ao tamanho do rio Amazonas, foram construídos 3 portos às margens do seu curso. Um deles fica no Brasil, localizando-se na cidade de Manaus. Na foz do rio, encontra-se a ilha de Marajó, a maior ilha hidromarinha do mundo. Além da presença da bacia amazônica, na região está localizada boa parte da bacia do Tocantins. No rio Tocantins está instalada uma das maiores usinas hidrelétricas do mundo, a Tucuruí. É na região norte que acontece o fenômeno conhecido por pororoca. Então, prestem bem atenção aí, turminha. Destaquem também, tá? Vamos ver que fenômeno é esse. Esse fenômeno, ele acontece devido ao encontro das correntes marítimas e fluviais. O termo pororoca é de origem tupi e significa estrondo. A pororoca se torna mais evidente nas mudanças da fase de lua, especificamente nas fases da lua cheia e nova. O processo ocorre quando os níveis das águas do mar se elevam e invadem a foz do rio. E o confronto dessas águas promove o surgimento de grandes ondas
que podem atingir até 10 metros de largura e 5 de altura, chegando a uma velocidade que oscila entre 30 e 35 km por hora. Então, aí tem toda a explicação sobre o fenômeno pororoca. A tia quer que vocês destaquem, tá bom? Que é importante. Outro fenômeno intrigante é o encontro das águas dos rios Solimões com as águas do Rio Negro, que caminham juntas sem se misturar por quilômetros. Esse fenômeno é uma das grandes atrações turísticas da região. Então, a imagem que a tia destacou aí para vocês no slide é mostrando realmente aí o encontro do Rio Negro e Solimões. Estão observando que eles vão juntinhos, mas sem se misturar. E isso atrai muito turista para a região, tá ok? Agora que falamos sobre esses assuntos importantes da região norte, iremos realizar as atividades nas páginas 36 e 37. Então, turma, nossa atividade número 1 aí na página 36, consultando o livro de vocês, vocês irão responder. 1. Pesquise no texto e responda. Letra A. Qual é a principal bacia hidrográfica da região norte? Então, observem lá, qual o nome dessa bacia hidrográfica da região norte, que é a principal? Escrevam aí. Letra B. Como se chama e onde está localizada a maior ilha fluvial do mundo? Então, a tia também está lá destacado no texto, vocês vão escrever aí, tá bom? Letra C. Cite as principais formas de relevo da região norte. Número 2. Escreva V para verdadeiro e F para falso. Primeira frase. O rio Tocantins é o principal rio da região norte. Segunda frase. É na região norte que acontece o fenômeno conhecido por pororoca. Terceira frase. A ilha de Marajó situa-se junto à foz do rio Amazonas. E a última frase. Quando ocorre o encontro do rio Solimões com o Rio Negro, suas águas se misturam. Então, observe com atenção e coloque se é verdadeiro ou falso, tá ok? Número 3. Escreva um pequeno texto sobre o rio Amazonas. Então, consultando lá o livro, vocês vão escrever um texto aí bem pequenininho falando sobre o rio Amazonas, tá bom? Página 37. Atividade 4. Os limites do relevo da região norte são: ao norte, então vocês vão observar lá dos limites do relevo, as posições, Ao norte o que encontramos, ao sul, ao oeste e ao leste, ok? Número 5 agora. Observe o mapa de hidrografia da região norte. Então, o mapa da hidrografia, ele mostra os rios e também seus afluentes, tá ok? Então, se vocês observarem com atenção aí no livro, vocês vão ver umas linhazinhas azuis. Elas estão destacando os rios principais e os afluentes, tá bom? Então, vamos ver lá. Circule no mapa acima o rio Amazonas e escreva o nome de alguns de seus afluentes. Então, observem bem o que é para fazer. Somente onde está o rio Amazonas, vocês vão circular o nome dele, Rio Amazonas. E nessa linha aí, vocês vão escrever quais são os rios afluentes do rio Amazonas. Daremos agora continuidade na página 38, onde falaremos sobre o clima. Então, acompanhe aí. Terras pouco elevadas e baixas latitudes podem criar uma região com climas quentes. A existência de calor e da enorme massa líquida favorece a evaporação e faz da região norte uma área bastante úmida, dominada assim por um clima do tipo equatorial. Então é bom vocês sublinharem isso, tá, turma? Apresenta temperaturas elevadas o ano todo, médias de 24 graus Celsius a 26 graus Celsius. Uma baixa amplitude térmica, com exceção de algumas áreas de Rondônia e do Acre, onde ocorre um fenômeno da friagem, em virtude da atuação da massa polar atlântica, El Ninho, permitindo que massas de ar frio vindas do Oceano Atlântico Sul penetrem nos estados da região sul, entrem por Mato Grosso e atinjam os estados amazônicos, diminuindo a temperatura.
Isso ocorre porque o calor da Amazônia propicia uma área de baixa pressão atmosférica, que atrai massas de ar polar, ocorrendo no inverno o efeito da friagem dura, uma semana ou pouco mais. Quando a temperatura chega a descer a 12 graus Celsius em Manaus e a 6 graus Celsius em Rio Branco. O regime de chuvas é bem marcado, havendo um período seco de junho a novembro e outro com grande volume de precipitação, de dezembro a maio. As chuvas somam mais de 2.000 milímetros de precipitação anuais, havendo trechos com mais de 3.000 milímetros, como o litoral do Amapá, a foz do rio Amazonas e porções da Amazônia Ocidental. Falaremos agora sobre a vegetação, na página 39. Como sabemos, a região brasileira mais extensa é a norte. Nela existe a maior floresta equatorial do mundo. Possui também grandes áreas de florestas preservadas, onde podemos encontrar cerrados, campos e vegetação litorânea. Mas a principal é a floresta amazônica, que abrange aproximadamente 80% da região norte. A floresta amazônica possui distinções quanto à formação vegetal, que varia de acordo com a altitude do relevo. Em razão disso, a Amazônia é classificada em 4 tipos. Então, é bom sublinhar, tá, turma? Aí em cima, falando sobre que a maior floresta, né, é a floresta amazônica. Então, vamos agora aos 4 tipos aí principais. Mata de Igapó. Vegetação que ocupa as partes mais baixas do relevo, que estão permanentemente alagadas pelas águas dos rios. Então, tem a imagem aí no slide que a tia destacou para vocês, né? Uma região alagada. Vamos ao próximo exemplo aí. Mata de várzea. É uma vegetação que ocupa áreas mais elevadas, que sofrem inundações durante o período de cheias dos rios. Temos agora a floresta semiúmida. Corresponde a um tipo de vegetação de transição entre outros biomas. Sua cobertura vegetal é composta por árvores com alturas que variam de 15 a 20 metros, com troncos finos e copas restritas. Então, tem a imagem para que vocês possam ver no slide da floresta semiúmida. Vamos agora ao próximo. Mata de terra firme. A vegetação se localiza em áreas livres das cheias dos rios, onde as maiores árvores com copas enormes aparecem. Então, aí está a imagem também mostrando a mata de terra firme para que vocês possam ver. Página 40. A floresta amazônica, além de se localizar na região norte, estende-se pelos estados do Maranhão e do Mato Grosso, além dos limites do território brasileiro, como Venezuela, Colômbia, Peru, Equador, Bolívia, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. A biodiversidade da floresta amazônica. A floresta amazônica é a maior floresta tropical do mundo e apresenta a maior concentração da biodiversidade do planeta. Nela existem milhares de espécies de animais e plantas. Muitos estrangeiros têm interesses em conhecer as belezas desse extraordinário ecossistema, onde há muitas riquezas, como as matérias-primas vegetais, das quais os povos tradicionais da região tiram seu sustento. Mas, se essa exploração for desordenada, todos esses recursos naturais podem se esgotar. Uma das soluções encontradas para evitar a devastação da floresta foi a adoção do desenvolvimento sustentável, cujo objetivo é utilizar os recursos naturais racionalmente, isto é, utilizar os recursos sem destruir nem causar danos ao meio ambiente. Muitas comunidades que vivem da floresta
já exploram seus recursos de forma sustentável, respeitando a natureza. Porém, muito mais ainda precisa ser feito, pois, de acordo com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, 15% da floresta já foi devastada. Então, como sabemos, né, turma, a floresta amazônica é a maior do mundo, né? Porém, é necessário ter a conscientização e a conservação, porque realmente ela já foi muito devastada. Agora, turma, iremos realizar nossa atividade, ok? Lá na página 41. Página 41, atividade número 1. Coloque V se for verdadeira e F se for falsa. Na região norte, o clima é frio o ano todo. Verdadeiro ou falso? Então, de acordo com o que a tia explicou e temos lá no texto, qual é a resposta correta que vocês vão colocar aí? A próxima frase. A vegetação é composta de mangues, cerrados, floresta amazônica e campos. Verdadeiro ou falso? Próxima frase. Em alguns trechos da região, o clima é tropical. Próxima frase. A vegetação predominante da região é a floresta amazônica. E a última frase. A friagem acontece durante todo o ano. Então, leiam com atenção e coloquem aí a resposta correta. Número 2. Escreva as características dos tipos de mata que se encontram na floresta amazônica, criando uma legenda para cada imagem. Então, observem bem a imagem, né? A primeira imagem e a segunda, que a tia também destacou lá no slide, tem no livro de vocês, para que primeiro vocês escrevam qual o nome, né? Dessa vegetação que está destacando aí, tá ok? E depois vocês vão escrever um pouquinho das características dela, tá bom, turma? Número 3 e último. Quais são os tipos de vegetação que aparecem na região norte? Caprichem e nossa atividade encerra aí. Encerramos as nossas videoaulas de hoje. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Qualquer dúvida, não esqueçam de voltar lá no slide, tá ok, turma? E não deixe de realizar as atividades e façam as correções, tá bom? Para que vocês possam fazer a semana de estudo, tá bom? Um beijo para vocês e até amanhã. Tchau, fiquem com Deus.